Olá, meus 590 inscritos, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje a gente vai fazer mais alguns capítulos de Trono de Vidro. Vou lembrar um pouquinho como é que acabou os últimos dois capítulos, tá? Basicamente, a Selena, né, e o Dorian e o Charles estavam fazendo o caminho até Forte da Fenda, né, então ela não chegou lá ainda. Lembrando, né, gente, eles fazem tudo a cavalo, então, assim, a cavalo leva semanas pra tu chegar de um lugar pro outro. Então, assim, são alguns capítulos deles tendo diálogos e essas coisas até chegarem realmente ao Forte da Fenda, que é onde tem o Castelo de Vidro, que é onde tá o rei, que é onde ela vai fazer a competição lá para ser a campeã do rei. Então, a gente ainda tá nessa fase do transporte até lá, né? Lembrando que ela não tá muito feliz de ir pra lá, não é um lugar que ela queria ir. A gente também terminou com o Dorian, né? Por um momento pensando, nossa, ela é uma bela mulher, né? Ela é tão bonita, parece que ela tem um brilho no olho, mas depois ele para e pensa, não, ela é uma assassina, ela tem muito sangue nas mãos, então eu não posso pensar nela diferente. Ela tá aqui por ela mesma, ela tá aqui pra tentar ganhar e conseguir a liberdade dela depois. Ela não é leal a ninguém, então assim, o Dorian começa a ver ela de uma forma, mas depois ele já muda e começa a pensar que na verdade ela é perigosa. Então foi assim que a gente terminou, eles estão acampando bem ali na frente de onde já dá pra ver o castelo, né, só que eles não chegaram lá ainda, então acredito que a gente já chegue nesses próximos capítulos agora. Vou ler aqui pra vocês. Os trombeteiros, o que é trombeteiros, né? Os trombeteiros anunciaram a chegada da comitiva quando ela passou pelas enormes muralhas de alabastro do Forte da Fenda. Bandeiras vermelhas com serpentes aladas douradas ondulavam ao vento sobre a capital. Enquanto as ruas de pedra eram interditadas ao tráfego, Selena seguia desacorrentada, vestida e maquiada, sentada na frente de Shao. Não conseguiu evitar a expressão de nojo quando o odor da cidade lhe chegou ao nariz. Sob a camada de cheiro de temperos e cavalos havia uma base de imundície, sangue e leite estragado. O ar ainda trazia um leve odor de maresia das águas do Avery, completamente diferente do odor de sal de Endover. O rio trazia navios de todos os oceanos de Erileia, embarcações mercantes, apinhadas de produtos e escravizados, e barcos pesqueiros com carne coberta de escama e semi-apodrecida que o povo, de alguma forma, conseguia comer. De vendedores barbados a serviçais carregando chapeleiras. Todos paravam conforme os portas-estandartes trotavam, orgulhosos, à frente da comitiva, e Dorian Ravillard acenava. Todos seguiram o príncipe herdeiro, que, assim como Shao, vinham envolto de uma capa vermelha presa ao lado esquerdo do peito por um broche com o formato do selo real. O príncipe usava uma coroa dourada sobre o cabelo cuidadosamente arrumado. Selena tinha de admitir que Dorian parecia bastante nobre. Jovens donzela apareciam aos montes para vê-lo, acenando. Dorian piscava e sorria. Selena não podia deixar de notar os olhares penetrantes das mesas donzelas quando a viram entre a comitiva do príncipe. Ela sabia que parecia sentada sobre o cavalo, uma mocinha sendo levada como prêmio ao castelo. Então Selena se limitou a sorrir para elas e piscar o olho na direção do príncipe. O braço dela doeu de repente. "O que foi?" reclamou Selena ao capitão da guarda, que lhe dará um beliscão. "Você está ridícula", respondeu ele entre dentes, sorrindo para o povo. Ela imitou a mesma expressão e disse: "Elas são ridículas." "Fique quieta e haja normalmente." O hálito do capitão era quente no pescoço de Selena. "Se eu quisesse pular do cavalo e correr, poderia sumir em 1 segundo, comentou ela enquanto acenava para um jovem rapaz que ficou boquiaberto ao receber a atenção de uma dama da corte. "Claro, você sumiria com 3 flechas encravadas nas costas." Que conversa agradável. A comitiva entrou no distrito comercial, onde o povo se aglomerava entre as árvores que ladeavam a avenida. As vitrines das lojas eram quase invisíveis por trás da multidão, mas uma espécie de fome avassaladora tomou conta de Selena enquanto passavam por loja. Cada vitrine exibia vestidos e túnicas, erguidos, imponentes por trás de fileiras de joias brilhantes e chapéus largos e aglomerados como buquês de flores. Acima de tudo aquilo erguia-se o castelo de vidro, tão alto que era preciso inclinar a cabeça para enxergar as torres mais altas. Por que haviam escolhido uma rota tão longa e inconveniente? Queriam realmente desfilar? Selena engoliu em seco. Havia um espaço entre as construções. Velas de navios abertas, como asas de mariposas, cumprimentaram o grupo quando este virou a avenida que margeava o Avery. Navios estavam portados no pier.
Um emaranhado de cordas e redes com pescadores falavam uns com os outros, atarefados demais para perceberem a comitiva real. Ao ouvir o som de um chicote, a cabeça de Selena virou-se automaticamente para o lado. Um grupo de escravizados cambaleava pela rampa de um navio mercante, uma mistura de homens de várias nações conquistadas, acorrentados juntos. Cada um deles com uma expressão vazia que Selena vira tantas vezes no passado. A maioria dos escravizados era prisioneiro de guerra, rebeldes que sobreviveram ao massacre dos exércitos infinitos de Adarlan. Alguns deviam ser somente pessoas flagradas ou acusadas de tentar usar mágica, mas outros eram só pessoas comuns, que estavam no lugar errado e na hora errada. Agora ela percebia que havia muitos escravizados acorrentados trabalhando nas docas, levantando pesos e suando, segurando guarda-sóis e servindo água, sempre olhando para o chão ou para o céu, nunca para o que estivesse à frente. O desejo de Selena era saltar do cavalo e correr até eles, ou simplesmente gritar, dizer que não era parte da corte do príncipe, que não tinha nenhuma responsabilidade por estarem ali acorrentados, famintos e espancados, que tinham trabalhado e sangrado com eles, com suas famílias e seus amigos, que não era como os monstros ao redor dela, que destruíam tudo. Queria dizer a eles que fizera alguma coisa para mudar aquilo, há 2 anos, quando libertou os escravos do Lorde Pirata, mas não tinha sido suficiente. A cidade foi repentinamente separada, arrancada de Selena. As pessoas ainda acenavam, rindo e aclamando os passantes, jogando flores e coisas sem sentido na frente dos cavalos. Selena sentia-se sufocada. Mais rápido do que Selena desejava, o grande portão de ferro e vidro do castelo apareceu. Portas de treliça se abriram e uma dúzia de guardas cercava o caminho de pedra que passava pelo portal. Os soldados seguravam as lanças eretas, com escudos retangulares. Seus olhos escuros brilhavam à sombra do capacete de bronze. Cada um deles vestia uma capa vermelha. Suas armaduras, apesar de estarem bem gastas, eram muito bem feitas de cobre e couro. Além do portal, a estrada se transformava em uma rampa ladeada por árvores douradas e prateadas. Postes de vidro se erguiam no meio da cerca viva na lateral da entrada. O som da cidade sumiu quando passaram por outro portal, esse feito de vidro brilhante. Nesse momento, o castelo se ergueu à frente deles. Shao suspirou a desmontar no pátio aberto. Mãos puxaram Selena da cela e a colocaram de pé. O vidro reluzia por todos os lados e a mão de alguém se fechou contra o ombro dela. Cavaleiriços levaram os cavalos silenciosamente. O capitão puxou Selena para o lado, segurando firme a capa da assassina enquanto o príncipe se aproximava. 600 quartos, alojamento militar e de empregados, 3 jardins, um parque de jogo e estábulos dos 2 lados, falou Dorian olhando para seu lar. Quem precisaria de tanto espaço? Selena forçou um pequeno sorriso, um pouco desconcertada pelo charme repentino do príncipe. Não sei como você consegue dormir à noite com apenas uma parede de vidro para mantê-lo vivo. Ela olhou para cima, mas baixou os olhos rapidamente. Não tinha medo de altura, mas a ideia de estar tão alto com apenas vidro para protegê-la fez seu estômago embrulhar. Então você é como eu, Dorian riu. Que bom que arrumei quartos no castelo de pedra para você. Detestaria vê-la desconfortável. Depois de chegar à conclusão de que fazer cara feia para ele não era uma boa ideia, Selena voltou os olhos para os enormes portões. As portas eram feitas de vidro vermelho turvo, e quando abertas pareciam a boca de um gigante, mas era possível ver que o interior era feito de pedra. Era como se o castelo de vidro tivesse sido colocado sob a construção original. Que ideia ridícula, um castelo feito de vidro. Bem, avaliou Dorian, você ganhou peso e um pouco de cor. Seja bem-vinda à minha casa, Selena Sardotian. Ele acenou com a cabeça para alguns nobres passantes que fizeram mensuras. A competição começa amanhã. O capitão Westphal lhe mostrará seu quarto. Selena olhou ao redor à procura de outros competidores. Ao que parecia, ninguém havia chegado. O príncipe acenou para outro grupo de cortesões e não olhou nem para o capitão nem para a assassina quando falou novamente. Preciso me reunir com o meu pai, declarou, enquanto passava os olhos pelo corpo de uma donzela particularmente bela. Ele sorriu para a moça, que escondeu o rosto atrás de um leque e continuou a caminhar. Dorian acenou para Shao. Nos vemos hoje à noite. Sem dizer nada mais a Selena, subiu os degraus do castelo, a capa vermelha esvoaçando. O príncipe herdeiro manteve a palavra. Os aposentos dela ficavam em uma ala do castelo de pedra e era muito maior do que esperado. Reuniam um quarto de dormir com uma câmara de banho e um aposento para se vestir,
uma saleta de jantar e uma sala de jogos e música. Cada um dos cômodos era ornamentado em ouro e carmesim. O quarto era também decorado com uma tapeçaria imensa, com sofás e cadeiras acolchoados e almofadas. A varanda dava vista para a fonte em um dos jardins, formando uma paisagem linda, exceto pelos guardas posicionados abaixo da varanda. Shao a deixou, e Selena nem esperou o barulho das portas externas para se trancar no quarto. Entre os murmúrios de apreciação durante a breve apresentação dos aposentos feito por Shao, ela contou as janelas, 12, as saídas, 1, e os guardas posicionados do lado de fora da porta das janelas e sobre a varanda, 9. Cada um estava armado com uma espada, uma faca e uma besta. Apesar de estarem de prontidão quando o capitão passava, Selena sabia que uma besta não era objeto leve de se carregar por horas seguidas. Selena se esgueirou até a janela do quarto, colocando-se contra a parede, e olhou para baixo. Como suspeitava, os guardas já haviam pendurado as bestas nas costas. Gastaria segundos preciosos para pegar a arma e carregar. Segundos que ela poderia usar para roubar suas espadas, cortar suas gargantas e sumir em meio aos jardins. Selena sorriu e se colocou diretamente em frente à janela para estudar o jardim. A margem mais distante terminava nas árvores de um parque de caça. Ela conhecia o suficiente do castelo para saber que estava no lado sul e que se atravessasse o parque chegaria em um muro de pedra ao Everett depois. Selena abriu e fechou as portas do armário, da cômoda e da penteadeira. Obviamente não havia nenhuma arma, sequer um atizador de brasas. Mas ela pegou alguns grampos de cabelo feito de ossos e um pedaço de barbante de um cesto de costura deixado no quarto. Não havia agulhas. Ajoelhou-se no chão acarpetado do quarto de vestir, no qual não havia roupas, e, mantendo-se atenta à porta, quebrou a cabeça dos grampos de cabelo e amarrou com um barbante. Ao terminar, ela segurou o objeto e franziu a testa. Não era bem uma faca, mas amarradas daquele jeito, as pontas dos grampos de cabelo poderiam causar algum dano. Selena testou a ponta com o dedo, perfurando a pele calosa com objeto de osso afiado. Sim, a arma poderia ferir seriamente se fosse encravada no pescoço de um guarda, e daria a ela tempo suficiente para roubar a arma da vítima. Selena voltou para o quarto bocejando e escondeu a arma em uma das dobras do dossel sobre sua cama. Depois observou o quarto por mais uma vez. Havia algo estranho nas dimensões do aposento, algo a ver com a altura das paredes, mas não conseguia ter certeza. Apesar disso, o dossel oferecia mais opções de esconderijo. O que mais ela poderia pegar sem que ninguém percebesse? Shao provavelmente havia mandado revistarem o quarto antes da chegada deles. Selena auscultou, não sei o que é isso, a porta para identificar sinais de movimento. Quando teve certeza que não havia ninguém, abriu a porta e foi para a sala de jogos. Olhou os tacos de sinuca alinhados na parede e as bolas coloridas organizadas na mesa de feltro. Deu um sorriso. Shao não era tão esperto quanto se achava. Por fim, ela acabou deixando o equipamento de sinuca no lugar, pois levantaria suspeita se desaparecesse. Mas era fácil pegar um dos tacos se precisasse fugir, ou usar as bolas maciças para desacordar um dos guardas exaustos. Exausta, Selena voltou ao quarto e finalmente se jogou na cama enorme. O colchão era tão macio que afundou alguns centímetros, que era tão largo que 3 pessoas poderiam dormir sem notar a presença uma das outras. Selena se encolheu em um canto, seus olhos ficavam cada vez mais pesados. Dormiu por 1 hora, até uma serviçal anunciar a chegada de um alfaiate que costuraria a vestimenta de corte apropriada para ela. Com isso, passou-se mais 1 hora entre medidas e alfinetes, com vários tecidos de cores diversas. Selena odiou quase todos. Alguns até chamaram sua atenção, mas quando tentava recomendar um estilo que a agradava, o alfaiate apenas acenava com a mão e fechava o rosto. Pensou seriamente em enfiar um dos alfinetes perolados no olho do homem. Depois banhou-se, sentindo-se quase tão suja quanto se sentia em Andover, e agradeceu aos serviçais gentis que a ajudaram. A maioria dos ferimentos já estava com casca e tão fina quanto uma linha branca. Embora as costas dela comportassem a maior parte dos danos, após quase 2 horas de embelezamento, incluindo corte de cabelo, manicure e raspagem dos calos nas mãos e dos pés, Selena se olhou no espelho do quarto e sorriu. Somente na capital os serviçais poderiam realizar um trabalho tão bom. Ela está incrível, totalmente espetacular. Usava um vestido com saia e mangas compridas brancas, com detalhes em roxo orquídea. O corpete indigno era bordado com uma linha dourada e uma capa cor de gelo pendia seu ombro. O cabelo estava elevado e amarrado em uma fita cor de fúcsia.
e pendia em ondas soltas, mas o sorriso sumiu quando ela se lembrou exatamente por que estava lá. A campeã do rei. Ela parecia mais um cachorrinho do rei. Lindíssima, diz uma voz feminina e mais velha. Selena se virou. Os quilos de tecido viraram junto com ela. O corpete, aquela coisa estúpida dos infernos, ali apertava tanto as costelas que o ar mal conseguia entrar. E era por isso que ela preferia calças e túnicas. Era uma mulher grande, mas bem contida dentro de um vestido azul cobalto e pêssego, que marcava como uma serva da casa real. O rosto, apesar de um pouco enrugado, parecia corado e saudável. A mulher se curvou. Filipa, apresentou-se, sua serva pessoal. Você deve ser Selena Sardochen, respondeu sem rodeios. Os olhos de Filipa se arregalaram. Guarde essa informação para você, senhorita, sussurrou a mulher. Só eu sei disso, e os guardas, imagino. E o que as pessoas pensam sobre todos os meus sentinelas? Filipa se aproximou, ignorando a careta de Selena, enquanto ela ajustava as dobras do vestido da assassina, afofando nos lugares certos. Ora, os outros campeões também têm guarda nas portas dos quartos. Ou então as pessoas apenas acham que você é uma das acompanhantes do príncipe. Mais uma? Filipa sorriu, mas continuou olhando para o vestido. Sua Alteza tem um coração muito grande. Selena não estava nem um pouco surpresa. Principalmente para mulheres. Não cabe a mim falar sobre Sua Alteza e você deveria controlar a língua também. Eu faço o que eu quero. Selena observou o rosto enrugado da serviçal. Por que mandar uma mulher com aquela para lhe servir? Selena poderia dominá-la em um segundo. Então vai acabar voltando para aquelas minas, querida. Filipa colocou uma das mãos no quadril. Ora, não faça careta. Seu rosto fica arruinado quando está assim. A mulher tentou beliscar o rosto de Selena, que se afastou. Você está louca? Eu sou uma assassina, não uma boba da corte. Filipa deu uma risada. Mas ainda é uma mulher, e quando estiver sob meus cuidados vai agir como uma. Ou Weird que me ajude. Selena piscou e falou lentamente. Você é terrivelmente atrevida. Espero que não haja desse jeito com as damas da corte. Ora, com certeza há motivos porque eu fui encarregada de cuidar de você. Você não sabe exatamente o que eu faço para viver, não sabe? Não quero lhe desrespeitar, querida, mas esse vestido vale muito mais do que o prazer de ver minha cabeça rolando no chão. Os lábios de Selena se contorceram enquanto a serva deixava a sala. E não faça essa careta, falou Filipa sobre o ombro. Deixa seu nariz amassado. Selena ficou boquiaberta enquanto a mulher deixava o quarto. O príncipe herdeiro de Adarlan olhou para o pai sem piscar, esperando que falasse. Sentado no trono de vidro, o rei de Adarlan o olhava de volta. Às vezes, Dorian se esquecia de quão pouco se parecia com o pai. Seu irmão mais novo, Hollin, por sua vez, puxará o pai, com ombros largos e rosto redondo de olhos acentuados. Mas Dorian era alto, forte, elegante e não se parecia em nada com o rei. E ainda havia o fato de os olhos de Dorian serem azuis como safira, diferente inclusive dos da mãe. Ninguém sabia de onde eles vinham. Ela chegou? Perguntou o pai. Sua voz era dura, forjada pelo choque de escudos e gritos de flecha. No que dizia a respeito de boas-vindas, aquela era a mais calorosa possível. Ela não deve causar problemas enquanto estiver aqui, respondeu Dorian o mais calmamente possível. Levar Sardochen fora uma aposta, uma jogada contra a tolerância do pai. Ele estava prestes a ver se havia valido a pena. Você pensa exatamente como os tolos que ela assassinou. Dorian se enrijeceu quando o pai prosseguiu. Ela não deve lealdade a ninguém além de si mesma e não pensará duas vezes antes de enfiar uma faca no seu coração. É exatamente por isso que ela é capaz de vencer a sua competição. O rei não disse nada e Dorian prosseguiu com o coração acelerado. Se pensar bem, a competição toda pode ser desnecessária. Você diz isso porque não tem medo de perder dinheiro. Mal sabia o pai que Dorian havia em busca de um campeão não pelo dinheiro, mas para ficar longe dele o máximo possível. O Dorian não gosta do pai dele. Dorian controlou os nervos, lembrando-se das palavras que ensinará durante a guerra desde Endover. Garanto que ela conseguirá cumprir a missão. Não precisamos treiná-la. Eu já lhe disse, a competição é uma tolice. Se você não controlar o tom, vou mandá-la usá-la. Se você não controlar o tom de voz, vou mandá-la usar você para praticar. E depois fará o quê? Entregará o trono a Hollin? Não duvide de mim, Dorian, comandou o rei seriamente. Você pode achar que essa garota pode vencer, mas se esqueça do que o Duque Perriton está patrocinando Caim. Teria sido uma escolha melhor, um campeão como ele, forjado pelo sangue e pelo aço do campo de batalha. Um campeão de verdade. Dorian colocou as mãos no bolso. Você não acha o título um tanto ridículo, considerando que nossos campeões não são nada além de criminosos? O pai de Dorian se levantou do trono e apontou o mapa pintado na parede oposta da Câmara do Conselho.
Sou o conquistador desse continente e em breve serei o governante de toda Erileia. Você não me questionará. Dorian se deu conta de que estava prestes a cruzar a fronteira entre impertinência e rebeldia, uma fronteira que ele havia mantido com muito cuidado, então pediu desculpas. Estamos em guerra com Edlin, prosseguiu o pai, e tenho inimigos em toda parte. Quem seria melhor para fazer o trabalho que alguém grato por receber não só uma segunda chance, mas também a riqueza e o poder do meu nome? O rei sorriu quando Dorian não apresentou respostas. O príncipe tentou não demonstrar nada enquanto seu pai o estudava. Perriton me disse que seu comportamento foi bom durante a viagem. Com Perriton como cão de guarda, não poderia ser diferente. Não quero mais plebeias batendo nos portões e chorando porque você partiu seus corações. O rosto de Dorian corou, mas ele não parou de encarar o pai. Trabalhei muito para estabelecer meu império. Não permitirei que você o complique com filhos bastardos. Case-se com uma mulher decente. Depois que me der 1 ou 2 netos, pode fazer o que quiser. Quando você for rei, entenderá as consequências. Quando eu for rei, não declararei controle sobre Terra Sem usando reivindicações frágeis de herança. Shao avisará Dorian para que tomasse cuidado do modo como falava com o pai. Mas quando o rei falava assim com ele, como se fosse um idiota mimado, mesmo se você oferecer um governo próprio a eles, os rebeldes colocarão a sua cabeça em uma lança na frente dos portões de Oriente, sei lá. Se eu tiver sorte, ela vai estar ao lado de todos os meus herdeiros bastardos. O rei deu um sorriso venenoso. Você é muito eloquente, meu filho. Os dois se olharam em silêncio antes que Dorian voltasse a falar. Talvez você devesse considerar nossa dificuldade de ultrapassar a defesa naval de Redlin como um sinal de que deveria parar de brincar de ser Deus. Brincar? O rei sorriu com um brilho amarelo, refletindo o fogo da lareira. Não estou brincando, e isso não é um jogo. Dorian deu de ombros. Ela pode ser bela, mas ainda é uma bruxa. Mantenha a distância, entendeu? De quem? Da assassina? Ela é perigosa, garoto. Ela é perigosa, garoto, mesmo que esteja patrocinando. Só quero uma coisa, não pense que vai deixar de usar você para consegui-la. Se a cortejar, as consequências não serão agradáveis, nem da parte dela, nem da minha. E se eu decidir me associar a ela, o que você fará comigo, pai? Vai me jogar nas minas também? O pai atacou Dorian antes que ele pudesse se preparar. A palma da mão do rei atingiu o rosto do filho e o príncipe se desequilibrou, mas logo recuperou o semblante calmo. O rosto latejava, ardendo tanto que Dorian precisou se controlar para que os olhos não se enchessem de água. Filho ou não, rosnou o rei, eu ainda sou seu rei. Você me obedecerá. Dorian Ravillard, ou sofrerá as consequências. Não vou aturar mais seus questionamentos. Sabendo que só pioraria a situação se permanecesse ali, o príncipe herdeiro de Adarlan se curvou e deixou o pai, com os olhos brilhando de raiva quase incontida. Selena caminhava por um salão de mármore com um vestido flutuando como uma onda de púrpura branca. Shao andava ao lado dela, uma das mãos sobre o punho da espada. Tem alguma coisa interessante no final deste corredor? O que mais você quer? Nós já vimos os 3 jardins, o salão de baile, as salas históricas e as vistas mais belas do Castelo de Pedra. Se você se recusar a entrar no Castelo de Vidro, não há mais nada para visitar. Selena cruzou os braços. Tinha convencido o homem a fazer um tour com ela, com a desculpa de estar muito entediada, quando na verdade havia usado cada momento para planejar uma dúzia de rotas de fuga a partir do quarto. O castelo era velho e a maioria dos salões e escadarias não davam lugar algum. A fuga exigiria planejamento. Mas com o início da competição na manhã seguinte, o que mais Selena poderia fazer e qual maneira seria melhor para se preparar para um desastre em potencial? Não entendo porque você recusa entrar no anexo de vidro, prosseguiu Shao. Não há diferença entre os interiores, você nem saberia que estamos nele, a não ser que alguém dissesse ou você olhasse pela janela. Só um idiota entraria numa casa feita de vidro. É tão forte quanto aço e pedra. Até a hora em que alguém um pouco acima do peso entrar e a coisa toda desmoronar. Ela realmente tem medo do vidro. Isso é impossível. Só de pensar em pisar em um chão de vidro, Selena tremia. Não há um viveiro ou uma biblioteca que possamos visitar? Passaram por um grupo de portas fechadas. Um leve som de conversa chegou aos ouvidos dos dois, junto com uma harpa sendo tocada gentilmente. O que há aí dentro? A corte da rainha. Shao segurou Selena pelo braço e conduziu pelo corredor. Rainha Georgina? Eles realmente não faziam ideia do valor da informação que deixaram escapar. Sim, a rainha Georgina Ravillard. O príncipe está em casa? Colin, ele está na escola. E ele é tão bonito quanto o irmão mais velho? Selena deu um sorriso sarcástico ao ver a atenção de Shao. Era conhecimento geral que o príncipezinho de 10 anos era mimado e perverso, por dentro e por fora. E Selena se lembrou de um escândalo que eclodirá alguns meses antes da sua captura.
Holly Havillard, ao encontrar seu mingau de aveia queimado, espancou uma das servas com tanta intensidade que foi impossível esconder o fato. A família da mulher foi subornada e o jovem príncipe foi mandado para uma escola nas montanhas. Mas é claro que todos ficaram sabendo. A rainha Georgina se recusou a receber convidados por um mês. Holly crescerá e será digno de sua linhagem, resmungou Shaw. Selena prosseguiu, vendo a corte se afastar. Ficaram em silêncio por alguns minutos até ouvirem uma explosão próxima depois da outra. Que barulho horrível é esse? Perguntou Selena. O capitão a levou por várias portas de vidro e apontou para cima ao entrar em um jardim. A torre do relógio, explicou ele, olhando maravilhado o relógio que terminava seu grito de guerra. Selena nunca ouvirá sinos como aqueles. No meio do jardim erguia-se uma torre feita de pedras negras. 2 gárgulas de asas abertas estavam empoeiradas em cada um dos 4 relógios, rosnando silenciosamente para os que passavam embaixo. Que coisa horrenda! Sussurrou ela. Os números pareciam pintados de garra na face branca do relógio. Os ponteiros eram como espadas que varriam a superfície perolada. Quando eu era criança, não tinha coragem de chegar perto, admitiu Shaw. Você esperaria uma coisa dessa perto dos portais de Weird, não em um jardim. Quantos anos tem? O rei mandou construí-lo na época em que Dorian nasceu. O rei atual? Shaw assentiu. Por que ele construiria uma coisa tão bizarra? Ande, disse ele, visando-se e ignorando a pergunta de Selena. Vamos embora. Selena examinou o relógio por mais um segundo. O dedo grosso e retorcido da gárgula apontava na direção dela. Selena podia jurar que a boca da criatura havia se aberto mais. Ao seguir Shaw, percebeu uma pedra diferente no pavimento. O que é isso? Shaw parou. O que é o quê? Ela apontou a marca entalhada na pedra. Era um círculo com uma linha vertical que cortava ao meio e se estendia além das bordas. As 2 extremidades da linha eram setas. Uma apontava para cima e a outra para baixo. O que é essa marca no chão? Shaw deu a volta e parou ao lado de Selena. Não tenho a menor ideia. Selena examinou a gárgula novamente. Ela está apontando para isso. O que esse símbolo significa? Significa que você está desperdiçando meu tempo, respondeu ele. É provavelmente algum tipo de relógio solar decorativo. Existem outras marcas como esta? Se você procurar, tenho certeza que vai achar. Selena se permitiu ser arrastada do jardim para longe da sombra da torre do relógio, entrando nos corredores de mármore do castelo. Por mais que tentasse, se afastasse, não conseguia se livrar da sensação de que os olhos horrendos da criatura ainda estavam a seguindo. Os 2 prosseguiram pela cozinha, que era uma bagunça de gritos, nuvens de farinha e fogões acesos. Depois disso, chegaram a um grande corredor vazio e silencioso, exceto pelas passadas. Selena parou de repente. O que é aquilo? Sussurrou ela e apontou para um par de portas de carvalho de 6 metros de altura. Os olhos de Selena se arregalaram diante dos dragões que saíam das paredes de pedra dos 2 lados. Eram dragões de 4 pernas, não como as malignas serpentes aladas bipédes que estavam no selo real. A biblioteca. As 2 palavras atingiram como um raio. A Selena olhou para a maçaneta em forma de garra. Nós podemos entrar? O capitão da guarda abriu as portas com relutância. Os músculos das costas dele tensionaram a empurrar o carvalho ancestral. Comparado com um corredor ensolarado, o interior parecia incrivelmente escuro. Mas quando Selena entrou, pôde ver os candelabros e o chão preto e branco de mármore. Grandes mesas de monógono com cadeiras de veludo vermelho, uma fogueira fraca, mezaninos, pontes, escadas, corrimões e livros. Muito livros. Livros e livros. Selena entrava em uma cidade feita de papel e couro. Ela levou a mão ao coração, para o inferno com rotas de fuga. Eu nunca vi. Quantos livros existem aqui? Shaw deu de ombros. Nas últimas vezes que alguém se deu o trabalho de contar, havia 1 milhão, mas isso foi há 200 anos. Hoje eu diria que deve haver mais do que isso, especialmente considerando a lenda de que há uma segunda biblioteca subterrânea nas catacumbas e nos túneis. Mais de 1 milhão! 1 milhão de livros! O coração de Selena saltitava e dançava, e ela abriu um sorriso. Eu morreria antes de conseguir ler metade de tudo isso. Você gosta de ler? Ela levantou uma sobrancelha. Você não? Sem esperar uma resposta, Selena caminhou pela biblioteca, arrastando o vestido pelo chão. Aproximou-se de uma prateleira e leu os títulos dos livros. Não reconheceu nenhum deles. Sorrindo, a assassina girava e corria pelo piso principal, passando a mão pelos livros empoeirados. Eu não sabia que assassinos gostavam de ler, gritou Shaw. Se ela morresse agora, seria totalmente feliz.
Você diz que veio de Terra 100. Já visitou a grande biblioteca de Orinte? Dizem que é 2 vezes maior do que essa e costumava guardar todo o conhecimento do mundo. Selena parou de olhar para a pilha que estava estudando e se virou. Sim, admitiu. Quando eu era bem jovem, mas nunca me deixaram explorar o lugar. Os mestres eruditos temiam que eu temesse arruinar algum manuscrito valioso. Selena jamais voltará à grande biblioteca. Imaginou quanto daqueles trabalhos inestimáveis não teriam sido destruídos por ordem do rei de Ardarlan, quando declarou a magia ilegal. Pelo modo como Shao disse costumava ser, com um tom de tristeza, ela deduziu que muita coisa se perderá. Porém, parte de Selena guardava a esperança de que aqueles mestres eruditos tivessem contrabandeado muitos livros inestimáveis para um lugar seguro, e que quando a família real fosse assassinada e o rei de Ardarlan invadiu a cidade, os velhotes tivessem tido o bom senso de começar a esconder 2000 anos de ideias e conhecimento. Um vazio se abriu dentro de Selena. Com vontade de mudar de assunto, ela perguntou: por que nenhum de vocês está aqui? Guardas são inúteis em uma biblioteca. Ora, como ele estava errado. Bibliotecas estavam cheias de ideias, talvez as mais perigosas e poderosas armas. Estava me referindo aos outros nobres. Shao encostou-se em uma das mesas, a mão ainda na espada. Pelo menos um deles se lembrava de que estavam sozinhos na biblioteca. Leitura está um pouco fora de moda, ao que parece. Bem, sobra mais para eu ler, então. Ler? Esses livros pertencem ao rei. É uma biblioteca, não é? É propriedade do rei, e você não é de origem nobre. Precisa de permissão dele ou do príncipe. Duvido muito que deem falta de 1 ou 2 livros. Shao suspirou. Está tarde, eu estou com fome. E daí? Perguntou Selena. O capitão resmungou e praticamente arrastou da biblioteca. Após um jantar solitário, no qual calculou todas as rotas de fuga e como poderia conseguir mais armas, Selena caminhou pelos cômodos, onde os outros competidores eram mantidos. Será que teriam acesso a livros, se quisessem? Selena afundou em uma cadeira. Estava cansada, mas o sol acabará de se pôr. Em vez de ler, poderia tocar piano. Mas, bem, já fazia algum tempo que não ensaiava e não sabia se suportaria o som de suas tentativas desajeitadas. Passou o dedo em uma faixa de seda do vestido. Tantos livros e ninguém para lê-los. Uma ideia surgiu de repente. Selena se levantou rapidamente, sentou-se à escrivaninha com um pedaço de pergaminho. Se o capitão Ostafall insistia em burocracia, ela lhe daria de sobra. Molhou a pena no pote de tinta e segurou-se sobre o papel. Como era esquisito segurar uma pena. Selena traçou as letras no ar. Não era possível que estivesse esquecido como escrever. Os dedos se moviam estranhamente ao tocar o papel, mas ela escreveu seu nome com cuidado e o alfabeto 3 vezes. As letras eram irregulares, mas Selena conseguiria. Puxou outro pedaço de papel e começou a escrever. Alteza, chegou ao meu conhecimento que sua biblioteca não é uma biblioteca, mas uma coleção pessoal da qual só você e seu estimado pai podem usufruir. Porque muitos entre seu 1 milhão de livros parecem atuais e subutilizados. Rogo-lhe permissão para me emprestar alguns, para que receba a atenção merecida. Visto que estou privada de companhia e de entretenimento, esse ato de bondade é o mínimo que alguém de sua importância poderia fazer para uma criatura tão baixa e desprezível quanto eu. Atenciosamente, Selena Sardochen. Selena sorriu para o bilhete e confiou-o à serva com a melhor aparência que poderia encontrar, com instruções específicas de que fosse entregue imediatamente ao príncipe herdeiro. Quando a mulher retornou meia hora depois com uma pilha de livros sob os braços, Selena soltou uma gargalhada e pegou o bilhete que vinha sobre a coluna formada por capas de couro. Minha querida assassina, junto deste vão 7 livros de minha coleção pessoal, os quais li recentemente e dos quais gostei bastante. É claro que você está autorizada a ler quantos livros da biblioteca do castelo quiser, mas ordeno que leia primeiro estes, para que possamos discuti-los. Prometo que não são tediosos, pois não tenho o hábito de perder tempo com páginas sem sentidos e falas pomposas. Mas talvez você goste dos trabalhos de autores que têm a si mesmo em autoestima. Carinhosamente, Dorian Ravliard. Selena gargalhou novamente e recolheu os livros do braço da mulher, agradecendo-lhe pelo trabalho. Entrou no quarto, fechando a porta com um coice e caiu na cama, espalhando os livros na superfície. Não reconhecia nenhum dos títulos, mas um dos autores era familiar. Escolhendo o que parecia mais interessante, Selena deitou-se de costas e começou a ler. Selena acordou na manhã seguinte com um maldito barulho do relógio da torre. Meia acordada, ela contou as badaladas. Meia-noite. Meio-dia. Sentou-se. Onde estava Shao? Mais importante, e a competição? Não deveria estar começando naquele dia?
Selena saltou da cama e verificou os aposentos, esperando encontrá-lo sentado na cadeira com a mão na espada. Não estava lá. Ela colocou a cabeça para fora no corredor, mas os 4 guardas apenas seguraram as armas. Então caminhou até a varanda e ouviu a besta do guarda sendo carregada, e colocou as mãos no quadril para observar um dia de outono. As árvores do jardim eram douradas e marrons, com metade das folhas já caídas no chão. Ainda assim, o dia estava tão quente que poderia ser verão. Selena sentou-se na grade e acenou para os guardas que apontavam as bestas para ela. Do outro lado do Forte da Fenda era possível ver as velas dos navios, as carroças e as pessoas caminhando pelas ruas. Os tetos esverdeados da cidade brilhavam como esmeraldas ao sol. Selena olhou novamente para os 5 guardas sob a varanda. Eles olhavam de volta para ela e baixaram as armas lentamente. A assassina sorriu. Poderia desacordá-lo com alguns livros pesados. Um som ecoou pelo jardim e os guardas procuraram a fonte. 3 mulheres apareceram em um jardim próximo, entretidas em uma conversa. A maior parte das conversas que Selena ouvirá no dia anterior era totalmente tediosa, e ela não esperava muito das mulheres que se aproximavam. Vestiam roupas finas, mas a do meio, com cabelos negros, usava um vestido especialmente elegante. As saias vermelhas eram do tamanho de tendas e o corpete era tão apertado que Selena se perguntou se a cintura da mulher tinha mais de 40 centímetros. As outras eram loiras e usavam vestidos azuis, com véus combinando, dando-a a entender sua posição como damas de companhia. Selena se afastou do parapeito quando as mulheres pararam próximo à fonte. Do lugar onde estavam, nos fundos da varanda, Selena ainda podia enxergar a mulher de vermelho alisando a frente do vestido. Eu devia ter escolhido meu vestido branco, comentou ela, alto o suficiente para ser ouvida no Forte da Fenda. Dorian gosta de branco. Então arrumou uma das pregas da saia. Mas aposto que todas estarão de branco. Devemos trocar, minha senhora? Perguntou uma das loiras. Não, rebateu a mulher. Este vestido está ótimo, por mais velho e desajeitado que seja. Mas, começou a outra loira. Então parou quando a cabeça de sua mestre virou-se rápido. Selena se aproximou do parapeito novamente e observou. O vestido sequer parecia velho. Não vai demorar muito para que Dorian convide-me para uma audiência particular. Selena debruçou-se no parapeito. Os guardas estavam observando as 3 mulheres, mas por razões completamente diferentes. Embora fique preocupada com o quanto a corte de Perrington possa interferir, mas eu realmente adoro aquele homem por me convidar para a Forte da Fenda. Minha mãe deve estar se revirando ao túmulo. A mulher pausou e então disse, imagino quem será ela. Sua mãe, minha senhora? Não, a garota que o príncipe trouxe à Forte de Fenda. Ouvi dizer que ele viajou por toda Erileia para encontrá-la e que ela entrou na cidade montada no cavalo do capitão de guarda. Não soube mais nada, nem o nome dela. As 2 mulheres ficaram um pouco para trás e trocaram olhares exasperados, o que informava a assassina que aquela conversa havia acontecido várias e várias vezes. Não preciso me preocupar, refletiu a mulher. A prostitutazinha do príncipe não será bem recebida. Ah, o que dele? As damas de companhia pararam sob a varanda piscando para os guardas. Preciso de um cachimbo, murmurou a mulher massageando as têmporas. Sinto que ficarei com dor de cabeça em breve. Selena levantou as sobrancelhas. Independentemente disso, continuou a mulher afastando-se. Tenho que me cuidar. Talvez precise até crash. A mulher gritou e os guardas se viraram com as bestas apontadas. E Selena olhou para o céu antes de se afastar do parapeito para a sombra da varanda. O vaso de flores não acertará dessa vez. A mulher xingou tão... Gente, aqui a Selena tá observando 3 mulheres falarem sobre o Dorian e as mulheres estão com ciúmes dela. E pelo que eu entendi aqui, a Selena quase jogou um vaso de flor na cabeça de alguém. Provavelmente que a pessoa chamou ela de prostitutazinha. A mulher xingou tão efusivamente que Selena precisou colocar uma das mãos sobre a boca para impedir o riso. As servas enrulharam enquanto limpava a lama da saia e dos sapatos da mulher. Fiquem quietas, falou a nobre. Os guardas foram sábios e não deixaram transparecer a risada. Fiquem quietas e andem. As mulheres se apressaram para sair dali enquanto a prostituta do príncipe se retirava para seus aposentos e chamava as servas para vesti-la com o traje mais fino que pudesse encontrar. Então, gente, esse foi mais 2 capítulos do livro. A gente finalmente chegou à Forte de Fenda. A Selena ainda não conheceu o rei, mas a gente já viu que o Dorian e o pai dele não se dão bem. O pai dele acabou de bater na cara dele. Claramente o Dorian também não tá satisfeito com toda essa conquista que o pai dele tá fazendo por Erileia. E o Dorian, claramente, querendo ou não, já gosta um pouco da Selena. Ele emprestou os livros pessoais dele pra ela ler. A gente já viu que a Selena é leitora. Gostamos da Selena, né? Gosta de livros. E a gente já viu que, né, as damas da sociedade já
estão querendo saber quem foi a mulher que veio junto com o príncipe, que elas acham provavelmente que é alguém, né, que o príncipe tá pegando, e na verdade é alguém que vai lutar pelo príncipe ali, pelo rei, que é a Selena. E a Selena tocou já um negócio de... tocou um vaso de flor já nas mulheres. Então, assim, finalmente estamos no castelo, e eu acredito já que o próximo capítulo a gente já começa o treinamento pra competição, que aí o negócio começa a ficar bom. Também pontos importantes que vão, né, acontecer durante esse livro. Aquela torre do relógio, a Selena ficou encucada com ela, e com aquele sinal no chão também, ela ficou encucada. Ela quer saber se tem mais pelo castelo. E a gente vai descobrir isso nos próximos capítulos. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva. É aqui embaixo, é rapidinho. Deixa o seu joinha também, que é importante pra mim. E me ajuda bastante. É isso, gente. Beijo. Tchau, tchau.